muito bem-vindos ao canal Muriel Ottoni. Eu sou a Muriel e hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante aqui para vocês. Mas antes, vou avisar vocês que esse canal a gente sempre traz assuntos relacionados a relacionamento, espiritualidade, saúde, carreira. E hoje é um assunto que não é terapia, mas é muito terapêutico. Gente, eu trouxe esses dois maravilhosos profissionais da área de constelação. Eu gostaria de apresentar para vocês o Rodrigo e a Lucila. O Rodrigo, a gente se conheceu na nossa formação do xamanismo com o nosso amado papi, Léo Artesi. E a Lucila, para quem já leu o livro sabe quem ela é. Sou eu, gente. Para quem ainda não leu o livro, a Lucila é minha irmã zona de alma que a vida me deu de presente e também está nesse caminho junto comigo da espiritualidade, do conhecimento, do autoesclarecimento e principalmente o nosso tema que a gente gosta muito de falar é sobre a consciência, né? Exatamente. Consciência é o caminho, afinal É de o contas, caminho. né? Então, vou convidar vocês para se apresentarem. Rodrigo, por favor. Sim, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente até tem tentado e hoje deu certo, então vamos aproveitar essa oportunidade para a gente falar desse tema que eu gosto muito, que é de constelação familiar. Mas antes eu vou me apresentar um pouquinho para as pessoas saberem um pouco da minha trajetória, quem é que eu sou. Não vou me estender muito, mas vamos falar um pouco disso. Porque eu também sou psicólogo, então já tenho 12 anos que eu sou formado dentro da psicologia e ali em 2014 eu conheci as constelações. E em 2016, no comecinho, eu já comecei a aplicá-las, né? Colocar na prática, fazer grupos. Então já faz um tempinho aí que eu tô. E eu cheguei nela caindo de paraquedas, né? Depois eu vou contando essa história aí para vocês, mas quero também conhecer agora a nossa colega que está aqui e aí a gente já volta para cá para falar mais desse caminho todo. Sim. Prazer estar aqui primeiramente com vocês. Meu nome é Lucila Xavier. Eu trabalho com estratégia de projetos digitais, de mídias digitais e também sou mentora e sou uma entusiasta dessa ideia de que consciência é o caminho, que é esse momento em que a gente passa a focar nessa coisa que está meio adormecida dentro da gente. É um caminho maravilhoso para desse despertar. E eu uso isso muito nas minhas abordagens. Uma delas é a abordagem sistêmica familiar também. E é um prazer estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada por se apresentarem. Estou muito feliz com essa egrégora que a gente está formando aqui hoje. Sim. E nada é por acaso, né? A Lucila não mora em São Paulo. Ela está aqui essa semana. Sim. E aí, justamente no dia que a gente está gravando, então eu falei, Lucila, se vira, você vai ter que ir comigo. Não estou nem aí. Se vira. Estou aqui. O arregurou. Foi convocada a estar aqui. Exatamente. Sim. Legal. Ai, e aí eu queria perguntar agora para vocês dois, né, que são conhecedores já dessa área, o que é constelação, para quem não entende nada, e se existe diferença, por que eu vejo alguns lugares falando constelação familiar, outros falam constelação sistêmica? Sim, então eu vou começar respondendo aqui. Quando fala constelação familiar, foi um erro de tradução, porque primeiro, né, ela veio do inglês, do alemão para o inglês e depois para o português. Então esse erro de tradução, ele surgiu a palavra constelação, mas o correto seria representação familiar. Então quando a gente fala representação, ela mostra muito mais aquilo que é. Porque quando a gente fala constelação, algumas pessoas podem confundir com outras técnicas, né, com outras práticas terapêuticas, não fala tão bem o que é. Embora a gente gosta também do termo, utiliza, mas representação familiar, ela encaixa melhor. E é isso que a gente faz também dentro dos atendimentos, né? A gente vai aprofundar isso um pouco mais, mas a gente pode utilizar bonequinhos para representar ou utilizar pessoas também para fazer essa representação. Então, né, pegando já aí esse termo. E também nessa
diferença, porque quando a gente fala constelação familiar, a gente fecha também na família, que é, né, onde a gente aplica muitas vezes, mas a gente pode usá-la em qualquer sistema. Por isso que a gente fala constelação sistêmica também, porque a gente pode aplicar, por exemplo, na área organizacional, também colocando as representações. Então, por exemplo, na área organizacional, onde fica, por exemplo, né, o departamento de vendas, onde fica o cliente, onde fica o concorrente. Então, através dessa representação, a pessoa olhando de fora, ela consegue ver esse todo. Então, a gente fala constelação sistêmica, porque a pessoa pode trazer também temas relacionados à vida profissional ou até de empresas. E outros sistemas também, né, dentro da área jurídica, consegue também se utilizar na pedagogia, então ela amplia esse termo, mas também os dois falam muito desse trabalho, mas constelação sistêmica fica ainda melhor para a gente poder ampliar e poder utilizar em qualquer sistema. Então eu vejo, né, que essa explicação dá para a gente pegar ela e ajudar. Você vê dessa forma também? Sim, com certeza. Nós todos somos regidos, estamos dentro de um aspecto fenomenal que leva a gente pela vida, que a gente chama aí de um campo, mas não é um campo fechado, né? Ele está para nós, assim, completamente aberto, né? E dentro desse campo, que é a vida, que é tudo, tem algumas leis que são regidas e que são observadas, e algumas leis específicas foram observadas para essa ideia de sistêmica, do relacional, como as pessoas se relacionam. E, a partir disso, Bert Hellinger trouxe essas observações que ele teve, e hoje nós temos aí uma ferramenta magnífica para que a gente possa observar muitas vezes daquilo que está regendo a nossa vida, o nosso sistema, mas que a gente não tem a capacidade de entender o que está acontecendo. Muitas vezes padrões ou acontecimentos mesmo, e essa abordagem ajuda muito a gente tomar uma postura no sentido de caminhar para uma resolução, uma possível resolução no sentido de estar bem com aquilo que está sendo exposto. Sim. Ela vai muito na raiz do problema, né? Então, vamos pegando esse ponto. E ela também trouxe o Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, né? Então, é dali também que vem esse nome. E no alemão, que ele, né, vem da Alemanha, é um alemão que traz essa técnica que traz tanto a sensibilidade. Então, a gente vê, né, como um alemão que tem um outro tipo de sensibilidade, de comportamento, traz uma técnica que nos ajuda tanto, né? Então, tem essa característica também. E ele que foi fazendo essas representações. E é interessante até como ela vai sendo descoberta, porque a gente fala descoberta porque é como se estivesse coberta e alguém vai tirando, né? Parece que é muito assim. E também, sempre quando tem uma técnica, ou a gente fala até de uma filosofia de vida, algumas pessoas nem gostam que a gente fala de técnica, porque realmente ela é muito profunda. E quando você incorpora ela na sua vida, nós vamos vendo muitos resultados positivos. Ela trata muito de relacionamentos e a gente vai aprofundando. Mas falando da descoberta, vem também da Virginia Satir, que era uma psicóloga, e ela usava a escultura familiar. Então, ela chamava a família e ela ia fazendo essas esculturas. Escultura seria a pessoa falar, como é que fica o seu pai? Ah, ele fica bravo assim. E a sua mãe? Ah, coloca ela. Ela fica assim, né? E ela ia fazendo isso e via que era terapêutico dentro daquele momento, né? E se observando isso, se conta a história, que em determinado momento que ela ia fazer isso, um representante dali da família não pôde estar junto. E ela chamou alguém que, provavelmente um estagiário que estava ali, para poder fazer essa representação. E essa pessoa entrou para fazer isso e começou a ter sensações ali, representando alguém da família que não estava naquele lugar. E viu que muitas das coisas que ele falava batia com aquilo que a pessoa tinha como
conhecimento do sistema dela, como funcionava, por exemplo, aquele pai, as sensações que ele tinha, o que estava acontecendo com ele, e ali se viu que tinha um fenômeno acontecendo. E aí o Bert Hellinger vai pegar isso para aprofundar, para estudar. Então, já entrando um pouco nisso, né? Como é que pode, quando a gente está num grupo de constelação, a pessoa para entrar, para poder fazer uma representação, ela ter sensações, né? É muito estranho isso, né? Esse campo de informações que você acabou trazendo. Então, eu vejo que tem muito a se estudar, a entender e aproveitar esse fenômeno que acontece ali nos campos. E até, se você me permite, eu vou só falar um pouquinho, né? Porque as pessoas que estão ouvindo a gente talvez não saibam. Um grupo de constelação, a gente vai precisar de pessoas para poder vir participar e representar também. E vai precisar da pessoa vir constelar, trazer a questão dela para ser trabalhada nesse grupo. Então, a gente tem muito respeito por essa pessoa que traz a questão. Antes de iniciar, a gente fala da importância do sigilo, do respeito, porque ela vai estar falando de dores profundas que ela tem dentro daquele grupo. Então, já não é fácil sentar ali e falar aquilo que está acontecendo. Mas o constelador, o terapeuta sistêmico, ele não precisa de muitas informações em relação ao problema, mas precisa saber qual que é a queixa, o que você gostaria de trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa traz, eu tenho determinada doença que eu gostaria de constelar. Olhar por esse ponto de vista da visão sistêmica. Isso não tira a visão médica e outros pontos de vista. Eu quero olhar pela visão sistêmica, que olha não só para mim, mas para essa interação com a minha família. Por isso que a gente chama sistêmica também, pela interação que ela tem. A partir daí, a pessoa vai sentar e vai falar o que está acontecendo. Eu dei o exemplo de doença e eu preciso fazer algumas perguntas. Quando começou, o que está acontecendo, mais alguém teve essa doença? Para quê? Eu saber que elementos eu vou colocar no campo. E ali começa. Eu falo para ela, escolhe uma pessoa para ser você e uma pessoa para ser a doença. E as pessoas que estão sentadas participando estavam com uma emoção neutra. Elas não estavam, né, sentindo muitas emoções, tá? Como a gente aqui, né? Só que quando ela entra para representar, ela vai ter outras sensações, emoções, comportamentos. E isso vão sendo pistas para o constelador buscar a raiz daquele problema, trabalhar numa conciliação, entender aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, né, a pessoa coloca ela e a doença. E ela pode pôr ela de frente. Ela pode pôr ela, a doença atrás, olhando para ela, pode pôr do lado. E só desse posicionamento já traz algumas informações. Do lado. Teve algum problema com o relacionamento, com o casal? Atrás. Quem olha, quem está atrás, cuida de quem está na frente. Então, vamos investigar mãe, pai, o que está acontecendo mais lá atrás. Será que não está falando do passado, do campo dos avós? Né? Na frente, olhando, né? Será que teve algum conflito? Então, esse primeiro posicionamento já vai trazendo informações, como se fosse com os bonecos também. Só que a partir daí, a gente fala assim, siga seus movimentos agora. E ali vai começando a trazer mais informações. Então, por exemplo, né, a doença ela pode estar olhando para o chão, para baixo. Né? Será que teve alguma morte importante que não foi elaborada? Vamos pôr um elemento ou um representante para deitar e perguntar para a pessoa, né, teve algum aborto, alguma morte importante, perdeu algum filho? E aí que ela vai trazendo, não, sim, eu tive uma perda importante, né? Uma criança ali de 1 mês. E aí a gente faz essa representação. E aí a doença vai ali, acolhe. Então, olha como isso ele é emocionante no sentido de trazer o sentir, que é o que a gente precisa muitas vezes para poder elaborar e trabalhar aquele problema. E claro, sempre no positivo, fazendo uma conciliação, incluindo, olhando para aquele elemento, né? Fazendo um bom olhar e até um bom fechamento. E daqui a gente vai pondo mais elementos, porque ela vai falar, não tive nenhuma perda. Então vamos colocar um representante, se o terapeuta está sentindo isso pela movimentação, por exemplo, para sua avó. E aí coloca ela no campo, de repente a doença vai lá e gruda ali. Opa,
teve alguma coisa que aconteceu aqui importante que pode estar reverberando em você também, porque a gente faz parte de um sistema. E fatos importantes, traumáticos que acontecem na nossa família de origem pode reverberar hoje na nossa vida, a gente se identificar com aquilo. Então é nesse caminho que a constelação ela vai andando. Então não colocou a avó, mas não sentimos que tinha muita energia. Então coloca agora o avô. Opa, foi para lá. Então é ali. Então é dessa forma que a gente vai fazendo uma investigação nesse segundo momento com os elementos, para poder daí ir para um terceiro momento de se olhar para a raiz daquele problema, se trabalhar positivamente, né? Colocar frases que libertam, incluir, como você falou, né? Da lei sistêmica, do pertencimento, porque às vezes era uma exclusão, e trabalhando positivamente. E a gente vê que isso traz muito alívio para as pessoas, né? Mexer no sistema, ele é algo positivo quando feito de forma positiva, a fim de buscar conciliação, buscar cura. Então é nesse caminho que vai a constelação. E depois a gente vai pegando mais pontos aí para aprofundar, mas trazendo isso, né? E dá para vocês sentirem, né? E você também já participou ainda mais dessa experiência, como isso traz essa emoção, né? Porque uma coisa é assim na psicoterapia, né? Como eu falei que eu sou psicólogo. Trazer uma questão, por exemplo, do seu pai, você falando dele. A outra coisa é quando a gente coloca um representante para ele, né? E ele vai falar das sensações dele. E a gente vai ver que no sistema dele, com pai e mãe, também teve muitos traumas, situações complicadas que fez ele ver o mundo assim, ele ser assim. Então, a pessoa de fora assistindo essa constelação. E ela fala, nossa, querido pai, agora eu te entendo, né? Como é que você ia me dar se você não teve? Ela agora consegue essa compreensão, que dentro de um atendimento tradicional, você não vai conseguir chegar nesse sentir, né? Então, ali a gente consegue tocar em pontos profundos. E a pessoa de fora assistindo, ela observadora do sistema dela, vendo esse todo, né? Então, eu e minha doença, tá? Só que agora é você, a doença, pai, mãe, né? Nossa, acho filho, muito interessante marido. como que se desenrola, porque aí começa com duas situações. Aí daqui a pouco, não, pega alguém para representar o pai. Aí daqui a pouco aí viu que o pai sofreu algo com os pais. Não, pega agora alguém para representar a avó, que é a mãe do pai. Tipo, e aí vai, né? E ali vai desenrolando. E Muriel, tem uma coisa interessante que acontece nessas dinâmicas, que muitas vezes a pessoa chega numa ideia tão racional, eu quero entender. Então, ela chega ali com esse... Mas aí tem um momento ali, durante toda a jornada, que se toca o coração. E é naquele momento que se toca o coração é que uma mudança você pode sentir ali uma conexão com aquilo que está sendo falado e quão verdadeiro aquilo está sendo para a pessoa. Naquele momento a pessoa pode liberar emoções, um choro, ou um entendimento, ou uma dor, às vezes, também, né? Sensações que vêm dali e que talvez estavam alojadas ali, ela nem sabia porque ela sentia, né? Muitas pessoas querem essa abordagem por curiosidade. A abordagem sistêmica não é algo que você vai porque você está curioso por achar algo, por você entender algo. Vem de uma postura mesmo. Eu acredito que muitas dessas abordagens terapêuticas, eu acho que quando a gente está preparado, a gente vai e acha, a gente tem a certeza. Então, acho que a abordagem sistêmica é uma dessas, tipo, com aquele momento que você fala, eu tenho que fazer isso, é isso, eu vou. É como que você estivesse sendo convidado a essa experiência, né? E sempre com um ar com uma postura. A postura é muito importante. E a postura no sentido de neutralidade, né? Sobre o assunto que está sendo gerado. É possível você trazer uma questão que ela não
não tem aquela força para você no sentido de queixa, mas você quer mexer no sistema, você quer ver como foi, você quer olhar uma situação, né, ali dos pais. Então, essa curiosidade não é aquilo que a gente acolhe para fazer a constelação. Porque a gente pode, né, por representante de um, de outro, e ver como é aquela movimentação. Só que não se faz e também não se tem força, porque a gente vê que tem um campo ali de informações se movendo. E quando aquela queixa ela tem uma importância para aquela pessoa, se cria esse campo também de informações para se movimentar esses representantes. Então tem que ser algo realmente importante para a pessoa, que ela quer resolver, que ela quer trazer um novo olhar, que ela quer entender o que está acontecendo, né? Ela até falou de entender. E entender muitas vezes é explicar. E a gente faz isso, às vezes, dentro do atendimento, né, terapêutico no consultório. Então, você explica, ó, o seu pai é assim por causa disso, 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 porque a gente pegou algumas informações. Claro que a gente não tem essa compreensão toda, mas a gente explica. Mas, às vezes, essa explicação não chegou no sentir, que é o que ela falou do coração. Ah, agora eu entendo na cabeça o meu problema, de onde veio, mas não veio a compreensão. E a compreensão, ela chega com o sentir. Sabe quando cai a ficha? Quando ela incorpora? Quando, não, agora sim eu compreendi isso, porque eu e vocês, a gente entende muita coisa, mas nem tudo ainda passou para compreensão. A gente ainda não tem aquilo sedimentado em nós, ainda não virou uma sabedoria, a gente ainda não passou muito para o corporal, para o vivencial. E a constelação, ela tem essa possibilidade, porque a pessoa ela está olhando de fora aqueles elementos e está sentindo. E às vezes a gente pode até utilizar isso, falar, então fica aqui no lugar do seu pai. Veja o que é, qual que é a sensação aqui. Ela fala, nossa, agora eu senti. Agora passou para o vivencial, por corporal. Então a gente está buscando com isso compreensões. Então isso é uma das mágicas mesmo, né? Sair do entendimento ou da explicação e passar para o vivencial. Então uma possibilidade que a gente tem com essa técnica, né, grande. O que eu acho o máximo nessa abordagem é exatamente essa, né? Que a gente se coloca no lugar da pessoa, que seja o pai, e aí a pessoa sente, aí brota aquele sentimento de compaixão. Sim. E aí De empatia. tudo se transforma na vida da pessoa a partir daquilo, né? Sim, e também, né, você falando agora, os representantes que vão estar entrando nesse campo e também sendo, de alguma forma, trabalhados, mexidos, curados, porque ali nesse campo de constelação, a gente vai ter oportunidade de sentir coisas que a gente nunca sentiu. Sim. Por exemplo, qual que é a sensação de um filho que foi abortado? De ser um representante da morte, da tragédia, da vida, né? Ser representante de um pai alcoólatra, né? Que teve muitos problemas, né? De uma pessoa, de um abuso, que a gente pode pôr um representante para representar o abuso. Então, vão ter ali compreensões que vêm a partir da participação muito grande. Por isso que muitas pessoas vêm participar, principalmente terapeutas, né, psicólogos, pessoas interessadas no autoconhecimento, em se trabalhar, e outras também, mas todas com essa postura de se trabalhar, de se conhecer. Até porque, né, por exemplo, eu fiz um grupo de constelação nesse sábado agora passado. Então a gente começou ali às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Então, para a pessoa vir num sábado, deixar a família, lazer, coisas que ela poderia estar estudando, fazendo, é uma dedicação, né, a ir até lá. E às vezes até ter uma contribuição, porque se paga o aluguel do espaço, né, tem uma série de coisas. E a pessoa está ali, entregando, se dedicando. Então eu vejo que quem busca, chega um momento que encontra, que acha, né, que aquela compreensão chega. Então é muito bonita essa postura de algumas pessoas que, né, se colocam o seu corpo, a sua sensibilidade, para estar trazendo informações para outra pessoa poder ver aquilo que está acontecendo. E a minha sensação quando eu saio da constelação é uma sensação boa, positiva, né? Eu me sinto energizado. Embora vão ter pessoas que vão sentir aquilo mais pesado, mais denso,
porque pela postura dela, por como entra, né? Eu estou bastante tempo trabalhando com as constelações, então precisa se ter um cuidado, porque você está mexendo num campo, muitas vezes, de tragédias, de exclusões, de suicídio, de drogadição, de problemas que tiveram ali. É você pondo a sua mão ali, Sim. mexendo, pondo elementos, procurando trazer consciência, né, ou cura sistêmica para aquele sistema, incluir quem precisava excluir, trazer de volta a hierarquia, equilibrar as leis. Então, isso é um trabalho delicado também, que precisa conhecimento para fazer isso, experiência, tempos de prática, porque você pode também ter problemas com isso, pela densidade que é esse campo e você ali mexendo. Se você prejudica um sistema, esse emaranhamento vem para você também, não é? Você prejudica a vida de uma pessoa, você emaranha com aquilo. Você ajuda, você contribui, né? Um pouco daquela força vem para você também. Então, a gente procurar ajudar as pessoas, né? Trazer compreensão ou, no mínimo, não prejudicar. Porque quando a gente prejudica, a gente se emaranha e acaba se complicando também. Então, tem que ter uma atenção para mexer nesse campo de informações, porque é energia, a gente está trazendo situações complicadas, pesadas que aconteceram ali, né? E uma coisa muito importante também, Muriel, que eu quero trazer aqui, é a importância de, uma vez feita uma constelação e tendo as informações que foram feitas ali, o trabalho realmente começa a partir do momento que você sai de lá. Qual que é a sua postura diante da vida a partir daquele momento que você teve essa consciência de algumas coisas que estão acontecendo? E cada um tem o seu tempo. A gente não pode falar o que tem que fazer isso ou aquilo. Eu acho que a gente tem que confiar no nosso constelado, que ele tem as condições de seguir adiante fazendo os passos. Mas, se nada for feito a partir dali, não vai mudar nada. A constelação não vai ajudar como poderia ter ajudar. Então, assim, vem dessa consciência de que o que eu faço a partir de agora, que eu tenho essas informações. Essas informações que vêm, nunca, assim, a maioria das vezes, eu acredito na maioria não, nunca vem para te tirar poder, tirar força. Vem para que você possa ali dar os seus passos para frente. Mas isso vem da consciência que cada um está no momento, e é por isso que é tão importante até não só uma abordagem, você pode fazer sozinho, também seguir, mas também talvez uma continuação, né? Tipo, o que eu faço a partir de agora, e ter alguém para estar acompanhando você, alguém que pode ser interessante num certo momento. Mas a constelação em si tem essa grande perspectiva de tipo... E aí eu ia até perguntar sobre isso também, né? As pessoas que participam de um grupo, né, da constelação presencial, e aí recebeu a informação, trouxe para a consciência dela algo que ela precisa fazer, e até no xamanismo a gente fala exatamente sobre isso, né? O trabalho é daqui para fora. Então, você recebeu todas as informações que você precisa, e aí, se vocês, geralmente, vocês dão um atendimento individual para fazer um acompanhamento com a pessoa, ou muitas vezes também vem uma pessoa que participa, constela e depois desaparece. Como que é a sua experiência nesse sentido? Assim? Então, a constelação é uma terapia breve de um encontro só. Então, a gente faz essa constelação em grupo, que vem muitas informações. Algumas pessoas que vêm, ela vai pegar essas informações e vai trabalhar com ela e vai seguir fazendo aquilo que precisa. Outras podem levar para o próprio terapeuta dela, para o psicólogo, e às vezes acontece, é até comum, do psicólogo vir junto. Ele chega no momento que trava e ele entende que a constelação, alguns, né, depende da cabeça, né, desse terapeuta. Alguns entendem que pode contribuir e indicam. Então, o psicólogo vem, assiste a constelação e recebe um número enorme de informações para se trabalhar nas próximas sessões, ajudando aquele cliente a ampliar a consciência dele.
E outros, eles seguem em psicoterapia. Então, a pessoa vem, faz, ou mesmo eu dentro de estou fazendo um atendimento com a pessoa de psicoterapia. E a gente vê que aquele problema era importante levar para a constelação. E como que você chega nesse ponto de entender que aquela situação é interessante trazer para a constelação? Assim, como que você indica para uma pessoa que nunca participou de constelação alguns assuntos que são mais corriqueiros ou mais comuns, até porque às vezes a pessoa está passando por uma situação, não tem o conhecimento da constelação, e aí ela assistindo esse vídeo, ela, nossa, poderia constelar sobre esse tema. Sim, então padrões que se repetem. Então, eu tenho um relacionamento, ele sempre termina dessa forma, a pessoa que está comigo, ela vai embora, ela me trai. Então, tem algumas coisas se repetindo aqui como padrão. E aí a gente vai olhar como é que foi na sua família de origem, isso aconteceu lá também. Então, padrões que se repetem é algo bem comum. Em qualquer né? situação, né? Não só para relacionamento, mas também carreira, de trabalho, Por exemplo, né? A pessoa fala, nossa, parece que eu coloco energia, a hora que está indo, a coisa não acontece. Isso é até comum em várias áreas da vida, mas vamos pegar no trabalho. Nossa, parece que a hora que vai alguma coisa, né, me sabota. Será que não tem alguma identificação com o aborto? Porque isso daqui foi um fato importante que aconteceu e muitas vezes dentro da família de origem aquilo é excluído, não é falado, teve uma dor. Então, se ele tiver identificado com isso, as coisas dele não nascem. Faz e não vai. Então, depende da queixa. Como você falou, ela pode ser sistêmica. Dependendo da queixa, do problema ou do que a pessoa está vivendo, é algo que ela precisa passar no médico, é algo físico. Dependendo do que está acontecendo, é psicológico. Então, é psicoterapia que a gente precisa seguir. Outros problemas são espirituais. Né? Ele falou, isso daqui, né, é uma questão que você poderia procurar esse trabalho, aquele trabalho, porque é uma questão que não é sistêmica e está te acompanhando. Então, precisa ter esse feeling também, por isso que às vezes acontece da pessoa conversar antes, o que está acontecendo, e o terapeuta vê, nesse caso era importante uma constelação com os bonecos, porque o que você está trazendo era importante a gente estar só nós dois, falando, aprofundando, pegando mais informações, coisa que no grupo eu acabo não pegando tanto informações do problema, porque precisa ser mais breve, mais rápido, e até a pessoa, né, por exemplo, ela traz o problema, ela olha assim, fala, caramba, eu nem contei aquilo que estava acontecendo, o representante já está falando. Então isso traz para ela aquela verdade, porque ela precisa disso, para ela poder falar, nossa, isso é mesmo, é assim. Né? Como é que pode? Alguém que nem conheceu a minha mãe está falando igual, né? E mostrar uma situação que ninguém sabia aqui. Então, isso traz uma veracidade para ela, que é bem importante também para a cura. Porque se ela desqualificar, não, isso daqui é combinado, ou as pessoas que estão aqui estão... Né? Qualquer desqualificação, aquela cura não entra. Então, você tira essa possibilidade dela desqualificar quando você pega poucas informações. E às vezes, até aproveitando que eu entrei aqui, a gente usa elementos ocultos. O que isso quer dizer? Então, a gente falou que no grupo a pessoa está ao lado e que ela vai escolher elementos, né? O terapeuta coloca mãe, pai, problemas. Só que eu posso escrever num papelzinho, por exemplo, né? Tragédia ou abuso, por exemplo, se é isso que eu estou investigando. E aí eu dobro e peço para ela escolher alguém. E o representante não sabe o que é aquele papel. Ela entrega para o representante, ele guarda no bolso e vai para o campo. Então isso fica ainda mais verdadeiro para a pessoa, e aquele representante não vai ter essa possibilidade de estar trazendo... Né? De induzir, essa é a palavra, de induzir. Então, isso ainda traz uma veracidade ainda maior. Alguns consteladores fazem toda oculta. Eu gosto de pôr só alguns elementos que vão ajudar, que vão apontar isso. E depois a gente abre. Então, agora você pode abrir seu papelzinho. E a pessoa, nossa, é isso, né? Então, isso traz
para ela essa veracidade que é bem importante. Mas se pode trabalhar em muitas situações. Muitos problemas, eles são sistêmicos. Sistêmicos quer dizer, a gente olha para a pessoa e para a doença dela. Só que como é que é isso no sistema? Nessa relação entre os elementos, a relação entre pai, mãe, quando isso começou, o que aconteceu. Né? A gente tem agora muito mais informações do que só aquela questão que a pessoa estava olhando. Né? É eu e o meu problema. Tá? Mas quando a gente põe isso no campo da família, para que ele está servindo? Né? Se tirar ele, o que acontece? Né? Para onde ele vai? Né? Tantas informações. Eu achei até interessante você trazer o assunto, o exemplo da doença, porque eu particularmente eu nunca escutei alguém falando que constelou uma doença, mas que faz total sentido, porque hoje, né, com os meus estudos, eu entendo que 99,9% das causas das doenças são fatores emocionais ou espirituais. As funções, elas começam a sair de ordem, né? A mãe vira filha e agora quer ser cuidada, né? O pai vira irmão, o irmão vira pai e assim por diante. Essas funções, elas saem de ordem. E a doença também tem uma função, né? dentro do sistema. E muitas vezes ela está mostrando ali um problema oculto. O Hellinger, né, que descobriu a constelação e acrescentou as leis que não tinha no caso da Virginia Satir, ele fala assim, ó, as doenças podem estar vindo quando tem uma exclusão. Né? Ele falou, por isso que ele falou, é importante o pertencimento. Todos que pertencem ao sistema, que tem vínculo sanguíneo, precisa ter o seu lugar. Se exclui alguém, isso aqui pode gerar vários problemas, inclusive doenças. Quando se quebra a hierarquia, então eu começo a cuidar da minha mãe como se ela fosse a minha filha. E eu tenho dificuldade de ir para a minha vida, porque agora eu estou fazendo uma função aqui que não é minha. A minha mãe ficou criança, eu fiquei grande, eu começo a falar o que ela tem que fazer, o que não tem, me emaranho dentro desse lugar. Isso pode gerar também uma doença emocional, uma doença física. Nossa, né? E a gente falava muito sobre essa importância da hierarquia, né? Porque a Lucila foi a pessoa que me trouxe, né, de uma situação que eu estava vivendo, ela trouxe para mim. É importante a gente ter a hierarquia, né, das relações. E eu nunca imaginei que a inversão dessa hierarquia poderia causar uma doença. Não só doença, né? Como todos os emaranhados aí que a gente se coloca, né? E situações que acontecem. Eu acredito que a doença muita gente vê como algo porque eu, né? Ou culpa, ou se culpa. Mas eu acho que a doença é uma informação tremenda pro caminho que você deve É um alerta, buscar. né? É simplesmente externalizando algo que já... né? O corpo fala. O corpo fala. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Todos os dias a gente levanta, por isso que quando a gente tem essa coisa de meditar de manhã, né? De ter o seu tempinho, é realmente para fazer esse escaneamento do corpo e perceber o que está, onde está a atenção, onde está o meu pensamento, eu estou agora no passado, no futuro, como eu posso estar mais presente. E ir trabalhando isso, e com certeza essa abordagem sistêmica também traz muita informação sobre o caso de doença.